aqui só 1% que consegue passar, quem tira 10 comigo é só Deus. Então, humanizar, ao contrário de desumanizar, tem relação com compaixão, com cuidado, o cuidar do outro, a solidariedade, a liberdade de escolha e a autonomia de cada um, em dar condições humanas para o desenvolvimento da individualidade e do bem-estar. Pensando e trazendo esses conceitos para o campo da educação e para a relação professor-aluno, para a sala de aula, eu acho que tem muitas coisas que influenciam a qualidade, ou seja, o quanto o processo de aprendizagem em uma instituição de ensino, né? Nós estamos falando de um processo formal de educação, não na aprendizagem que se dá no cotidiano, ao longo da vida, que não é menos importante, mas nós estamos falando agora da relação em sala de aula, da relação mais institucional entre professor e aluno. Eu acho que tem N fatores que influenciam na qualidade da humanização, do processo de humanização na aprendizagem. Por exemplo, tem fatores externos até ao controle direto do professor ou do aluno. São, por exemplo, questões relacionadas à qualidade da instituição, do sistema educativo de cada país, a maior ou menor padronização em termos de notas, de escalas, né? As relações, a qualidade da relação, por exemplo, contratual, né, o vínculo de um professor com determinada instituição de ensino, se é uma relação precária, transitória, temporária, se o professor também não se sente respeitado nos seus direitos humanos, ou seja, no seu vínculo com aquela instituição. Tem relação também, de alguma forma, inclusive com a qualidade de remuneração, ou seja, se o professor tem uma remuneração digna, ou seja, que o possibilita se dedicar humanamente, com qualidade, àqueles alunos e àquela instituição, ou se ele tem que dobrar, triplicar a sua carga horária, se deslocando e se desdobrando em várias instituições, em mais de 10 turmas diferentes para conseguir ter uma remuneração digna, né? Então, isso tudo são questões externas que influenciam, obviamente, na qualidade e no nível de humanidade que tem aquele processo de aprendizagem, que não podem ser esquecidas. Mas há outras questões que são mais próprias de sala de aula. Por exemplo, quando o professor ou quando aquela instituição, com apoio do professor, pratica uma educação chamada assim pelo medo, uma educação com metodologias mais coercitivas ou mais desumanas ou baseadas na ameaça. Olha, se você não estudar, você vai reprovar. Olha, eu reprovo a maior parte da turma, aqui só 1% que consegue passar, quem tira 10 comigo é só Deus. Esse tipo de frase que, infelizmente, se ouve muito ainda nas instituições, ou seja, quando é uma relação e um processo de ensino em que é baseado em uma relação desumana, ou seja, baseado no medo, baseado em características que tendem a despersonalizar, a não considerar as características e o tempo e a liberdade de escolha de cada um. Esse tipo de metodologia é uma metodologia que, independente de ser mais ou menos presencial, ter mais incorporação e uso de tecnologias, é uma metodologia mais desumanizadora ou mais massificadora do ensino, mesmo que seja até um atendimento individual de um aluno. Aí não interessa nem a quantidade de alunos por professor, ou uso ou não de recursos online, mas sim a forma, o meio, o caminho
em que se faz o processo de aprendizagem.